A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Salmos, capítulo 116. Diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto invocarei enquanto viver. Os cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã, é com grande alegria que nós queremos meditar e aprender um pouco mais dessa mensagem, escrita por Davi, pelo rei Davi. E que nós possamos entender a complexidade desse sentimento humano retratado pelo maior rei que Israel já teve. E de que forma que esse sentimento vivido por ele, muitas vezes, é semelhante a muitos dos ouvintes que estão ligados nessa manhã pela Rádio Regional, ouvindo pela internet, pelo programa Maranata. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que Davi era o homem mais poderoso do seu tempo. Era um homem cercado por um exército de mais de 1 milhão de soldados, vivia num templo seguro, vivia desfrutando do melhor da sua mesa, tinha posses que iam muito além da sua vista, mas nesse caso específico, nessa condição aqui, nós vamos observar que Davi está passando por um problema de depressão. Nós vamos perceber que Davi está num sentimento profundo de angústia, abatido pelas palavras que ele está dizendo aqui. Porque ele vai dizer assim: olha, os cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O problema que Davi está revelando aqui não está relacionado com a falta de recursos econômicos, por talvez não poder pagar uma prestação, um carnê das Casas Bahia. Não está relacionado muitas vezes à sua fraqueza por não ter alguém que o dê suporte à manutenção do seu império. O que Davi está vivendo aqui é uma condição única, uma condição pessoal, aquilo que muitas vezes as pessoas colocam como os fantasmas internos que muitas vezes nos acomodam, nos incomodam na nossa condição humana, de sentirmos apertados, angustiados, deprimidos, sem força, sem ânimo para levantar a cabeça. Muitas vezes trancafiados dentro de um quarto escuro, se recusando a sair para ver a luz do dia ou se relacionar com outras pessoas. Por esses dados, por essas informações descritas no livro de Salmo, essa era a condição emocional de Davi. Davi estava num quadro profundo de tristeza. E a tristeza aqui, ela não é mencionada, qual é a razão, qual que é o motivo por que o levou a essa situação. Mas ele sabe que isso tem lhe incomodado demais. E o que ele busca é uma solução para caminhar numa condição de esperança, numa condição de dias melhores. Muitas pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, muitas pessoas que muitas vezes são pobres, muitas vezes são ricas, muitas vezes são homens, muitas vezes são mulheres, adultos, idosos e até pessoas nas mais tenras idades, ainda em idades muito jovens, sentem essa condição de tristeza. Mas o que nos leva a olhar para a condição de Davi é a maneira como ele vai encontrar forças para se libertar dessa depressão. Como Davi vai se articular como ser humano para sair dessa condição de angústia, para ser colocado numa condição de tranquilidade e paz. As pessoas muitas vezes angustiadas, o que elas buscam é paz, é uma tranquilidade, é uma felicidade, é um ânimo, é uma condição de ter prazer
no dia a dia. Saber que os dias terão problemas sim, porque ninguém está livre dos conflitos e dos problemas. Mas o ânimo para enfrentar as dificuldades, na certeza que você vai encontrar uma solução em cada uma das circunstâncias que a vida lhe oferece. E aí ele nos dá a receita. E essa receita serve para você que está me ouvindo, que muitas vezes está passando pela mesma situação. Ele fala assim, ó, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. A dor que Davi sentia era uma dor da alma. Então ele sabia que precisava ser liberto dessa opressão, dessa dor, desse sentimento. E ele sabe que o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que formou o homem ainda no ventre, né, da terra, muito antes que houvesse habitação humana. O projeto de Deus foi consolidado já pela mão de Deus na concepção humana. E Davi reconhece que Deus o criou e sabe que por ter criado, ele sabe de todo o seu sentimento. E na mão de Deus, ele entrega a sua alma, na certeza que Deus terá a solução para a vida dele. E assim se manifesta uma cura espiritual na vida de Davi, porque ele vai exaltar o nome do Senhor logo em seguida, dizendo, piedoso é o Senhor e justo. Ele vai dizer, olha Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso, e o Senhor tirou a minha alma da sofreguidão. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor levanta aquele que está caído. O Senhor tira do montouro o necessitado. O Senhor livra a alma daqueles que estão aflitos. Porque no Senhor há todo o poder, há toda a graça e há toda a majestade. É essa experiência que Davi viveu. É essa experiência que muitas vezes você está vivendo. Aonde você está me ouvindo no dia de hoje. Clame ao nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te conhece desde o tempo que você estava no ventre da sua mãe e o chamou pelo seu nome, o Deus que faz promessa de salvação e libertação para a tua vida, o Deus que deu Jesus como prova da eternidade celestial, o Deus que te levanta da condição que tu está, porque sobre todas as coisas Ele tem poder e autoridade. Pela circunstância que você está vivendo, pela dor, pela opressão, pela depressão, pela angústia, que você possa receber pela fé em Deus, em Cristo Jesus, a cura para essa condição, para esse aperto de alma que você vive. É por isso que nós clamamos nesta manhã. É por isso que clamamos no dia de hoje, para que você seja liberto de toda a depressão, de todo espírito que possa te trazer angústia, para que você possa ver a luz refletida no poder da palavra do Senhor. Receba essa palavra na manhã de hoje, mas além da palavra, receba a cura em nome do Senhor Jesus.